Olá, paz! Você é aquela pessoa que é ativa, dinâmica, acredita em si mesmo? Ou é aquela pessoa que está sempre se cobrando, enxergando sempre os seus erros, os seus defeitos? Ou pior, enxergando os erros e os defeitos dos outros? Eu me chamo Adriana, sou terapeuta holística e naturopata e estamos na série Conhecendo a Si Mesmo, aonde eu falo sobre os 5 traços de caráter que são formados lá na nossa infância, desde o momento da concepção até os 6, 7 anos de idade. Eu já falei sobre 4 traços de caráter e hoje nós vamos falar sobre o 5º, que é o rígido. Se você ainda não ouviu, não assistiu aos vídeos que eu falo sobre os outros 4 traços de caráter, relembrando eles: esquizoide, oral, masoquista, psicopata e rígido. A ordem não alterou os fatores, não, mas a gente vai falar aqui carinhosamente uns apelidos para que o nome não te assuste muito. Então, repetindo: esquizo, oral, psico, masoca e rígido. Hoje nós vamos falar sobre as características do rígido, o último traço de caráter a ser moldado em uma criança. Lembrando que este molde, estas características, esta criança leva para toda a sua vida adulta. E é isso que faz com que hoje um indivíduo adulto tenha todo o seu jeito de pensar, de agir, de falar, de enxergar o mundo. Hoje nós estamos falando sobre o traço de caráter rígido. Esses traços de caráter, eles são moldados na fase da mielinização da coluna, da vértebra. E aí, o traço de caráter rígido é justamente naquele período onde a mielinização desce para a zona sacral, os órgãos genitais da criança, num período ali que cada dia está bem mais antecipado, né? Antigamente, costumava estar ali nesse período em que a criança estava com 6, 7 anos de idade. Hoje em dia, as coisas estão tão aceleradas que essa milenização pode ocorrer até mesmo antes. Então, é a fase em que a criança começa a descobrir a sua sexualidade. Olha, eu não estou aqui falando sobre desejos sexuais. Estou falando da sexualidade, onde a criança começa a entender que existem meninos e meninas e de que os órgãos genitais são diferentes. E ela começa a enxergar que todo mundo tem um parceiro, uma parceira. Todo mundo tem o seu par, até os animais têm o seu parzinho. Ela começa a enxergar isso e ela se sente excluída, se sente trocada. Começa a imaginar, todo mundo tem um parceiro e uma parceira, só eu que não tenho. Então ela começa a procurar alguém para ser seu par. E como ela ainda é criança e os olhos dela estão mais voltados para a família, para o papai e a mamãe,
ela começa a acreditar que pode fazer um par com o papai. A menina acredita que pode fazer par com o papai. E o menino acredita que pode fazer par com a mamãe. Sabe aquela criança que fala assim: quando eu crescer, eu vou casar com meu pai. Ou quando eu crescer, eu vou casar com a minha mãe. Aí começa ali aquela fase do ciúme, que começa a ficar com ciúme do papai, da mamãe, se mete ali no meio, não gosta de ver o papai beijando a mamãe, intromete-se. Sabe essa fase? Então, as crianças também começam nesta fase a rejeitar, o menino rejeitar as coisas de menina e as meninas rejeitar as coisas de menino. Eles começam a ficar meio, não, o que eu sou? É a fase da identidade. E de acordo com a influência ou o trauma que a criança vivencia nesta fase, lembre-se que às vezes o trauma só é uma interpretação dela mesma. Não quer dizer que os adultos e as pessoas que estão no seu convívio ali do seu lado, ao redor dela, nesse período, causaram traumatizações nela sim. Mas pode sim acontecer. Só que o que vale mesmo é a interpretação da criança a respeito daquela situação. E é aonde a criança acaba moldando algumas características de competitividade. Sabe aquele adulto que gosta de competir, que ama um desafio? Passou por essa fase de formação do traço de caráter rígido, tendo que competir com seu papai, com a sua mamãe, com o irmão, não sei, com alguém que ele achava que ele precisava ser melhor. E aí, quando cresce, acaba sendo também pego nessa mesma dinâmica. É super competitivo, sabe? Se compara com os outros, se compara com o melhor ou se compara com o pior. É super exigente de si mesmo e também dos outros que estão à sua volta. Tem uma facilidade em reparar os erros e aquilo que não foi feito. Mas é muito habilidoso, se entrega por inteiro. Ele produz resultado mesmo. E você pode contar com ele, porque ele é aquele mão na massa, ativo a todo momento. Também são as pessoas que têm a maior possibilidade de fidelidade. São essas pessoas. Se preocupam com o corpo, gostam de estar ou sexy ou musculosos, sabe? O rígido tem ótimas características, mas ele precisa entender, a necessidade dele é entender que ele precisa competir consigo mesmo, ser a sua melhor versão, não competir com os outros, não competir nem com maior e melhor e nem com menor ou pior. Ele precisa ser o melhor dele mesmo e se jogar para a vida. Ele precisa acreditar em si mesmo, confiar na capacidade e nas qualidades que tem. Esse traço de caráter rígido é um dos traços mais completos que existe, porque ele está ali no finalzinho da mielinização e já passou por todos os outros 4 traços. Então é aquela fase em que molda-se o caráter mais completo. Mas esse adulto, este indivíduo na fase adulta em que tem o seu traço de caráter
rígido, ativo, precisa não cobrar-se tanto de si e nem das pessoas que estão à volta. Precisa dedicar-se com amor, colocar o coração naquilo que faz, não se estressar tanto, porque ele tem tendências a ser muito estressado. Vou parar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Se você ainda não assistiu os outros vídeos da série, vai lá no meu Instagram e assiste. Tem 6 vídeos. O vídeo de introdução e os 5 traços de caráter. Lembrando o que eu costumo dizer, que nenhuma pessoa é totalmente um só traço. Nós somos os 5 traços de caráter. Mas, como as cores, não existe só um tom de rosa, nem só um tom de azul, mas existe vários tons de rosa, vários tons de azul, vários tons de qualquer cor base que você conheça. Então, assim somos nós. Somos a mistura dos 5 traços de caráter. Mas precisamos conhecer melhor as características deste traço para que nós possamos ser pessoas melhores e assim também melhorar os nossos relacionamentos. Curte o like, curte o vídeo, dá um like aí. E se quiser saber de mais alguma coisa, algum detalhezinho, pode fazer comentário, que assim que eu puder, eu respondo. Tá bom? Tchau!